Saúde para você. Oferecimento Hospital São Marcos. Para toda a vida. Saúde para você de hoje, vamos falar sobre acidente vascular cerebral. Em cada 6 brasileiros, um corre o risco de ter esse problema. E para combatê-lo, o importante é ter atenção aos fatores de risco. Edivaldo anda com dificuldade desde fevereiro, quando teve um acidente vascular cerebral. Ele se sentiu mal durante a madrugada. Era 4h30 da manhã, quando ele acordou me chamando. Já a voz estava embolada. Abri a luz, perguntei o que era. Eles que queriam tomar um dipirona porque estava doendo na cabeça. Isto já na noite anterior, ele tinha sentido a dor de cabeça, eu tinha dado dipirona. Só que assim nós fomos se deitar também, eu nunca que eu poderia imaginar que ele chegasse ao ponto de ficar assim. Estava dando, era o AVC. Quando eu fui olhar, que eu fui dar o dipirona, nem o dipirona ele não bebia mais direito. Não tomou. Não descia como? Porque a voz dele embolou, a voz dele não saía. As sequelas da doença comprometeram a fala e impedem o marceneiro de trabalhar. E impõem ainda uma série de limitações. Eu fico o dia todinho com ele, então eu tenho que ter as consultas dele marcadas, tenho que levar, tem que ser eu, tenho que ir para a fisioterapia, eu tenho que acompanhar ele. E aqui em casa eu cuido dele, é dado as medicações tudo direitinho. O acidente vascular cerebral e as doenças cardiovasculares são juntas as que mais matam no mundo. 80% dos AVCs são isquêmicos, decorrentes da obstrução de uma artéria. 20% são caracterizados pelo rompimento do vaso, os hemorrágicos. Quando você tem obstrução de um vaso, o território sanguíneo, por ele irrigado, deixa de receber o sangue, portanto entra num processo de morte por inanição, por fome, chamado de isquemia. Por essa razão, a gente diz que 80% dos AVCs são isquêmicos, decorrem da insuficiente nutrição, da insuficiente circulação sanguínea naquela região afetada. A reversão do AVC depende da demora do socorro. O tempo limite varia de 3 a 6 horas. As sequelas variam de acordo com a área do cérebro afetada. Déficit motor, visual e de fala são as mais comuns. O médico chama atenção para os sintomas que devem ser observados. As marcas registradas de um AVC, de uma doença vascular cerebral, são o início súbito. O AVC ele não começa lentamente, não. Ele acontece subitamente. O cidadão está normal no minuto seguinte, ele está com um problema. E que problema é esse? É um déficit neurológico. Ou seja, o cidadão deixa de conseguir mover um braço, deixa de conseguir mover uma perna, fica com a boca paralisada, com a boca torta, porque a face paralisa, fica com dificuldade de linguagem, fica com dificuldade visual. Então, é o início súbito de um déficit neurológico. Isso aí é o que marca o AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico.